Teacher Jana here. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa nossa live. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, muito querido, que é o professor Ulisses. Ele que é professor de línguas estrangeiras, de latim, inclusive, e é o professor de latim dos meus filhos queridos. Então, é uma grande alegria aqui. Já vai chamando aí as amigas, as mams para participar com vocês. Já vai compartilhando essa live. Porque tudo que você precisa saber sobre bilinguismo, tudo que você tinha de dúvida. Opa! Ah, o negócio tá bem ali, queria ligar uma luzinha aqui, mas não vai dar. Bom dia, caro professor Ulisses. Bom dia, professora. Como vai? Bem, graças a Deus e o senhor. Tudo bem, graças a Que Deus. bom. Que alegria receber o senhor aqui. A alegria é minha. Eu agradeço pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje, conversando com você. Eu acho que o senhor precisa inverter a câmera. Deixa eu ver como é que se faz isso. Na hora que o senhor toca na tela, aparecem quatro, cinco. Ah, Aí, ok. deu certo. Estava mostrando ali algumas notas que eu fiz. Bom dia, como é que tá a Então, família? Como é que estão as crianças? Porque agora já é crianças no plural, né? são crianças. Mais uma a caminho, não é? Deus nos abençoou com mais um dom precioso. Eu ainda não Ai, sei se é menino ou menina, mas estamos aqui na expectativa e será muito bem acolhido ou ai, acolhida. é uma alegria muito grande. Nossa, Deus é bom, como Deus é bom para nós, né? Colocando essas crianças. Então, hoje nós vamos falar, né, professor, justamente assim, focando nas crianças, a importância do bilinguismo, porque assim, a gente sabe que na vida adulta, é claro, gente, tudo é possível se aprender, né? É possível que uma pessoa adulta aprenda, estude idiomas e a gente lida com isso todos os dias. Mas o nosso foco aqui vai ser nas crianças. Então, assim, por que é importante o bilinguismo para elas? Quais são os benefícios? Então, tudo que você precisa saber sobre o bilinguismo para as crianças e desde, né, como está aí a segunda criança 02 do professor Ulisses da barriga da mãe, né? Nós já temos estudos que vão tratar desses benefícios, né, de tudo que a gente pode fazer na nossa casa e mesmo que a gente não domine, né, o idioma que a gente quer que a criança aprenda, existem recursos que a gente pode aplicar. Professor, eu gostaria que o senhor começasse, né? Porque eu falo demais. Meu Deus. Tem até uma piada, né, de uma amiga minha que ela fala que virou professora por causa disso. Porque ela gosta tanto de falar que ela precisava ter um público cativo que fosse obrigado a escutar o que ela tem a dizer. Eu acho que eu sigo essa linha. Enfim, queria que o senhor se apresentasse aqui para o pessoal. Depois que o senhor se apresentar, eu também me apresento, porque tem gente chegando aqui do perfil do senhor, do meu. Então, vamos oficializar as apresentações. Sim, bem, eu sou o professor Ulisses, eu tenho formação em teologia e filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
eu sou mestre em Sagrada Escritura e trabalho no Instituto São Boaventura, que é o seminário da Diocese de Santo Amaro, onde eu moro. Eu sou professor de latim, sou professor de português e de filosofia, atualmente, né? Esta é a minha apresentação. Sou casado com a Natália, né? Uma mulher incrível que o Senhor pôs na minha vida. Nós nos conhecemos também na igreja, né? E no trabalho, né? E nós temos o nosso filho Bernardo, nosso primeiro filho, que tem 1 ano e 2 meses. E, como já dizíamos bem no início, estamos aguardando o nosso segundo filho. Maravilha. Para quem não me conhece, eu sou teacher Jana, sou formada em letras pela Universidade Federal de Goiás, já tem muito tempo, abafo o caso. E trabalho, a minha formação, eu sou formada em português e espanhol, né, para ensino de português e de espanhol. Mas eu já era professora de inglês quando eu entrei para a faculdade, e aí continuei os meus estudos de forma, vamos dizer assim, né, autodidata e continuei seguindo na carreira de inglês. Então, atuo aí na área já tem muito tempo, quase 20 anos. Sou apaixonada por bilinguismo. Sou casada com o Fernando desde 2011, meu Deus. E nessa jornada aí temos 6 filhos lindos, graças a Deus, todos crescendo aí no bilinguismo. E é uma alegria muito grande receber o senhor aqui, professor. E bora tocar o barco aí, bora tocar a ficha. Então, Vamos lá. pessoal, nós vamos explicar para vocês. Então, vamos começar explicando, né, professor? O senhor faz essa fala inicial aqui para nós. O que que é o bilinguismo? O que que não é o bilinguismo? Especialmente, assim, focando na questão das crianças aqui. Bem, primeiramente, eu pensei em dizer o que é o bilinguismo, né? O que é o bilinguismo? O bilinguismo, de um modo muito simples, porque nós também não queremos entrar em detalhes mais teóricos, né? Nós queremos que esta conversa seja um tanto mais informal, digamos, para que todas as pessoas saibam, as pessoas que estão nos acompanhando, o bilinguismo nada mais é do que a capacidade de uma pessoa de falar e de entender duas línguas, né? Como diz o próprio nome, bilinguismo, né? Duas, linguismo, de línguas. Então, duas línguas. A pessoa tem a capacidade de falar e de entender duas línguas. Então, praticamente o bilinguismo é isso, não é? Para quem não sabe, nós podemos partir a partir disso. Sim, é verdade. E assim, muitas pessoas confundem, né, o bilinguismo com algumas práticas, assim, pelo menos na área de inglês, eu vejo isso acontecer com muita frequência, que é o fato de a pessoa saber uma palavrinha ou outra no outro idioma. Então, especialmente as crianças, né, que são expostas a esses vídeos, que eu realmente não recomendo, são videozinhos que ficam ali 40 minutos, 1 hora, falando das cores, né? Aí, com aquelas luzes muito piscantes, aí a pessoa pensa, tô criando meu filho bilíngue, vai crescer já falando inglês, né? Então, assim, bilinguismo não é isso, né? Não é você ter um conhecimento de uma partezinha da língua, né? Vamos dizer aqui que a criança aprendeu todas as cores, que a criança aprendeu todos os nomes dos brinquedos. Isso não é bilinguismo, né? Então é importante a gente entender essa parte específica desse comportamento geral, né? Às vezes aí as comadres, as amigas que tem criança pequena, aí vai e deixa a criança assistindo ali aquele videozinho, fica toda orgulhosa, porque afinal de contas é a coisa mais fofa do mundo, né? O bichinho tá lá, yeah, blue, e você tá lá, meu Deus, tá falando inglês. Então, assim, a gente tem que trazer essa notícia difícil para vocês, mas de fato, essa criança não está crescendo bilíngue, não desse modo, né, professor? É isso, exatamente. Muito bem colocado, não é? O conhecimento de vocabulário, né? O que você está dizendo aqui, ele não é suficiente para que uma pessoa seja tomada ou encarada como bilíngue. Porque, afinal de contas, o bilinguismo diz respeito à capacidade de falar uma língua. Então, é preciso que ela articule os mais diversos elementos que compõem uma língua para que, de fato, ela possa estabelecer uma comunicação com o seu semelhante, não é?
Então, eu posso conhecer palavras de várias línguas e nem por isso eu sou um poliglota, não é? É, Posso conhecer palavras do francês, do alemão, do inglês, do espanhol, do italiano, enfim, de quaisquer línguas, né? Mas isso não me torna um poliglota. Por quê? Porque eu não sei articular esses elementos de modo a estabelecer a comunicação de fato. sim. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa colocar para as nossas crianças elementos suficientes. Então, traduzindo aqui para uma linguagem mais simples, o que que a gente precisa fazer? Essa criança precisa ter contato com a língua de forma integral, ou seja, com a língua inteira. Ela vai precisar ouvir e ser estimulada a falar e ser estimulada a reproduzir frases completas, ideias, né? Textos, histórias. Então, coisas que existam dentro de um contexto, tá? É muito importante que você anote isso para o seu filho crescer bilíngue. Não adianta fazer uma exposição de vocabulário específico, tá? Só de uma áreazinha, né? Então, aqui a gente está falando dos substantivos, dos adjetivos, não adianta, né? Não é útil para essa criança, não é funcional ela saber vários nomes de coisas e não saber descrever essas coisas. Ou não entender, quando ela escuta uma frase inteira, ela entender apenas uma das palavras que foi dita, que foi o nome de um dos animais, que foi a cor de um dos objetos. Então, assim, a gente precisa incutir na nossa consciência que, embora ela precise, sim, fazer o estudo das palavras, depois, né, que ela já dominar minimamente ali alguma coisa, ela não vai ficar fluente, ela não vai ser uma criança bilíngue, uma pessoa bilíngue, se a gente limitar essa exposição a palavrinhas soltas, a coisinhas né? Ah, ela gosta tanto, fica tão calminha ali assistindo meu videozinho, né? Então, existem meios da gente fazer com que a criança tenha contato com essa língua, né, professor? Sim, exatamente. É, e uma das coisas que mais me chama a atenção, por exemplo, na aplicação do estudo da língua latina, não é? Eu também sou falante de língua inglesa, mas trazendo aqui para a minha atividade atual, eu tenho me dedicado ao ensino do latim como uma língua, não vamos dizer estrangeira, não é? Porque o latim, ela hoje não é a língua materna de ninguém, não é? Mas como qualquer língua, existe a possibilidade da comunicação verbal, oral, de fato. Há pessoas no mundo que usam o latim para comunicação real, digamos, a comunicação de fato, a comunicação entre duas pessoas, por exemplo. O latim é um mecanismo, é uma ferramenta possível de comunicação verbal oral, Aham. né? Eu me sirvo de um método chamado indutivo contextual, né? Você já deve ter ouvido falar, é um método natural. Em que consiste isso? Nós utilizamos a língua, objeto do nosso estudo, né? Na exposição da própria língua. Então, a língua se explica por Aham. si mesma, né? Então, é muito importante que se crie um ambiente em que a língua que se aprende, a língua que se estuda, seja de fato utilizada na exposição da língua, dessa mesma língua que se estuda, que se ensina, né? Então, é muito importante, como você disse antes, que a criança esteja exposta à língua na sua realidade, não é? E não só a vocabulário solto, a palavras soltas, descontextualizadas, não é? Palavras sem nenhuma relação, né? Talvez a única relação que exista entre essas palavras seja o fato de que elas pertencem a um campo semântico específico, por exemplo, cores, né? Não basta ensinar as cores isoladamente, né? É preciso que a criança perceba que essas cores, né, são acidentes da substância, né? Que as cores estão sempre em alguma coisa, por exemplo, e não soltas, né? É, E não isoladas. É importante que a criança saiba utilizar esse vocabulário que ela vai aprendendo naturalmente, né, dentro de um contexto real de fala. É isso que nós estamos tentando dizer aqui. A criança precisa ser capaz de comunicar desejos, expectativas, né, opiniões, né? A criança deve ser capaz de se tornar falante de uma segunda língua, assim como ela fala a sua língua materna, né? Então, sim. esta é uma tarefa que exige um pouco de trabalho e de atenção.
Sim, com certeza. Ela Não basta precisa. pôr a criança ali. Desculpe, professora, só para concluir aqui o meu raciocínio. Não basta pôr a criança na frente de um aparelho de televisão, por exemplo, é, assistindo a vídeos em que ela vai aprendendo esses vocabulários soltos, né? É, Não, com não é certeza. suficiente. Eu ia só completar dizendo que, assim, tudo que o professor falou, além disso, a criança precisa ser capaz de descrever o que ela está vendo ali, a realidade, né? Então, assim, ela vai expressar os valores, os gostos, as coisas que ela gosta, as coisas que ela faz. Então, assim, ela precisa ter esses elementos suficientes para que ela consiga fazer isso. E, gente, sabe qual que é a grande beleza disso daqui? Esse aprendizado é natural, sabe? É natural. A criança, a gente não precisa fazer uma coisa mirabolante para que elas aprendam. Não precisa ser algo assim extremamente difícil, extremamente estruturado. Não é. Eu não sei que mágica que é essa, professor. Que coisa interessante, que coisa incrível que é essa. A gente coloca a criança em contato com esse idioma, a gente sistematiza isso minimamente ali através de uma sequência didática, né, dos temas, das coisas que são mais fáceis e tudo, mas é muito maravilhoso de ver a capacidade que eles têm de aprender de forma profunda, de forma concreta, de forma real. E assim, esses dias, professor, eu não sei se o senhor topou com esse vídeo por aí, viralizou um vídeo de um professor e ele ironizava, sabe? Dizendo: o que que você vai ensinar para uma criança de 4 anos? Sabe? Não adianta você colocar, ele é professor de inglês, não adianta você colocar essa criança no cursinho. Porque todo o esforço que você fizer para essa criança aprender aos 4 anos, se você não souber, né, ela vai esquecer tudo. Ela não vai reter nada. E não sei o que, sabe? Descendo mesmo, assim, ironizando a capacidade dessas crianças de 4 anos, sabe? E eu fiquei chocada. Era uma fala assim de um minuto, eu não consegui ver o contexto inteiro da fala dele. Tinha pontos que realmente ele tinha razão, porque o ensino de língua inglesa para essas crianças de 4 anos realmente é uma coisa de se questionar, porque assim não aproveita, né, a potencialidade que essa criança tem, a capacidade que ela tem de reter vocabulário, de reter conteúdo, de entender estruturas, né? E fica focando exatamente nisso, das palavrinhas. A maioria dos cursinhos que eu conheço, gente, já são 20 anos lidando com isso aqui. Eu já passei por escola demais. Infelizmente, essa é a realidade, sabe? Você chega lá, você nunca vai ver um livrinho dentro de uma sala de aula de língua estrangeira. Você não vai ver. Você não vai ver uma história inteira, você não vai ver criança memorizando nada. O máximo que elas vão aprender é uma musiquinha aqui, outra ali, Baby Shark, né? Então, assim, é de uma tristeza que não se aproveite essa etapa do desenvolvimento linguístico em que a criança realmente está de fato muito aberta para receber, para ouvir, para reter estruturas, né, professor? Isso é uma crise muito grande da questão da linguagem. Até em português isso acontece, né? Sim. A gente subestima demais a capacidade dessas crianças. Então, vamos responder aqui, professor, o que, que dá para a gente ensinar para uma criança de 4 anos e até as menores, né? Vamos dizer o que, que a gente precisa colocar no dia a dia dessa criança em língua estrangeira e que não vai atrapalhar o desenvolvimento dela, que não vai deixar essa criança confusa, não vai atrapalhar a alfabetização dela, porque o bilinguismo não é isso, né? Não é essa fonte de confusão. É porque como nós vivemos num país continental, né, que é o Brasil, a gente vê para todo lado pessoas monolíngues. O nosso país é um país culturalmente monolíngue, né? Infelizmente perdeu-se essa cultura, porque antes, né, antes de haver aí várias reformas que houveram no nosso país, no nosso sistema educacional, era comum estudar inglês e francês. Né? A gente sabe que isso era comum estudar aqui. Hoje em dia, não. Tá ficando mais ou menos o inglês e muito ruim, e muito mal ensinado, né? Mas o que que a gente pode, professor, ensinar aí para as nossas criancinhas de 4 anos, que são muito capazes de aprender? Fique registrado aqui minha revolta. É muito interessante tudo isso que você disse. Você disse muitas coisas bacanas, né? E eu gostaria de comentar algumas delas. Não sei se vou conseguir lembrar de todas, mas, por exemplo, você falava de uma coisa e me veio aqui à mente o termo, né? A plasticidade neural, né? É, Parece mágico.
de fato, a criança ela tem essa capacidade, o adulto também tem, mas a criança, não é, ela está tão aberta, digamos assim, devido ao seu estágio de desenvolvimento, ela está tão aberta à aquisição de novas línguas, não é? Que parece para nós uma coisa mágica, porque a criança ela aprende sem esforço, não é? Como você estava dizendo, ela aprende naturalmente. Talvez aquela fala desse professor, eu não cheguei a assistir ao vídeo, talvez seja um recorte, nós temos que ser justos também, não é? Não podemos emitir uma sentença aqui de julgamento sem conhecer o contexto global, é, isso talvez seja fruto de práticas não pensadas Para de antemão. Então, crianças. sempre. Exatamente. Então, você diz, o que é que nós podemos ensinar para uma criança de 4 anos? Bem, é simples e difícil ao mesmo tempo. Simples, vou dizer por que é difícil primeiro. Você precisa entrar no universo da criança. É. Por exemplo, eu essa semana recebi alguns comentários bastante favoráveis em relação à minha prática, né? Você é muito amoroso, mamãe disse, né? Nós estamos muito satisfeitos com o seu trabalho porque você é muito amoroso. E eu fiquei depois meditando sobre aquilo que a mãe disse e eu cheguei a uma conclusão. É simples, né? Eu entro no universo do jovem, do estudante, da criança. Então, nós conversamos de coisas que são caras à criança, Sim. coisas que são importantes para a criança. Então, é importante acessar a criança nesse sentido, né? Então, o que pode acontecer muitas vezes é que o professor, e ele fica até depois, como eu posso dizer, frustrado, né? Porque ele não leva em conta a Aham. criança. É preciso entrar no universo da criança. O que essa criança sabe? Né? O que esse indivíduo humano sabe? Quais são as experiências que essa criança já reuniu, né? Já aprendeu? E entrar nisso para poder colocar, apresentar o idioma para a criança, seja ele qual for, né? O segundo idioma, apresentar a criança a partir dessa perspectiva, Aham. daquilo que a criança sabe, do que ela conhece, a partir das coisas com as quais ela está preocupada, né? Então, nós podemos ter um ótimo resultado se nós pensarmos nisso, se nós pensarmos de antemão na nossa prática, né? A última coisa que você disse, o Brasil, um país continental, país enorme, um dos maiores países do mundo, né? Eu não saberia dizer agora, neste momento, o ano exato, né? Mas por conta de uma lei federal do século XIX, né? Foi que o país adotou o português como língua oficial, né? Porque antes não era uma língua oficial, né? É. Desde sempre, o país também falava as línguas indígenas, né? E olha que interessante isso, é um dado curioso, É um né? dado curioso. Então, via com línguas indígenas, né? E depois, quando a língua portuguesa foi tornada a língua oficial do país, não é? Fez-se um esforço bastante grande para deixar de lado, então, as línguas naturais deste país, as línguas indígenas. Nós poderíamos hoje, assim como no Paraguai, por exemplo, as pessoas falam Guarani, né? Falam Guarani e espanhol, né? Aham. Então, nós poderíamos hoje também ser falantes de alguma língua indígena, Sim. juntamente com o Como nos português. países africanos, que tem tantos e tantos dialetos oficiais, né, também, que é uma coisa assim impressionante. Eu Ali é convivo devido à com. à própria história do continente, né? Há Convivo muitas com. etnias que convivem. Aham. Eu convivo com um padre que é nigeriano e é maravilhoso de ver, assim. Toda vez que ele encontra um conhecido, ele fala uma coisa diferente. Meu Deus do céu! Como que é possível isso? E é possível, e é lindo, né? Não tem por que a gente ter medo de promover isso para as nossas crianças, pessoal. Desculpa interromper, professor, seu raciocínio. E aí, Não, que isso. que a gente É um ensina para criança bate-papo, de né? 4 anos? Vamos continuar. Eu também conheci um padre angolano, né? Angolano, não, desculpe. Ele era da Angola. Não, porque na Angola se fala português. Qual era o país africano do padre, meu Deus? Era um país africano em que se fala a língua francesa, me fugiu o nome. Ah, E ele veio para cá, não é? Veio para o Brasil para fazer missão, enfim. E então ele rapidamente aprendeu português, né? A língua dele, então ele falava a língua nativa africana da etnia a qual ele pertencia,
havia a língua francesa, que era a língua, digamos, administrativa, a língua do país, a língua oficial do país, não é? Porque na África é assim, você tem uma língua oficial e muitas outras línguas, não é? Em volta, participando da mesma realidade. Então as pessoas elas são bilíngues já desde o início, né? Porque elas estão acostumadas com essa realidade. E quando veio para cá ainda aprendeu a língua portuguesa, não é? É isso, né? Contando aqui também a minha experiência, né? Eu conheço, eu tenho um amigo muito caro que é o Craig, ele é um americano, né? Ele veio para cá estudar teologia e acredito que no ano que vem já ele seja ordenado padre. Então, um americano, fala português, ele passou recentemente uma temporada na Itália também para com objetivo de estudos, né? E quando ele chegou, ele já me mostrou um pouquinho do italiano que ele tinha aprendido por lá. Então, na verdade, também respondendo a uma outra fala sua, né, anterior, o que nós podemos fazer? Nós temos que oferecer à criança um ambiente no qual aquela língua esteja presente de Aham, forma orgânica, sistemática, né? Então, essa história de vou pôr a criança aqui para aprender cores ou objetos, vocabulário esparso, né? Sem nenhuma relação. Então, procure oferecer à criança um ambiente em que aquela língua seja praticada de forma total, né? aham. Global, para que a criança tenha, de fato, seja exposta ao mecanismo, né? A língua como um todo, como aquela língua de fato se desenvolve naturalmente. É verdade. Um outro ponto que o senhor falou que eu achei que é interessante a gente dar mais atenção aqui, né? O padre africano, quando ele chegou, ele aprendeu, o senhor disse uma coisa, uma palavra muito importante, que foi ele aprendeu muito rápido o português. Essa, gente, é uma das grandes vantagens de você criar os seus filhos bilíngues. Porque o aprendizado da terceira, da quarta, da quinta, das outras línguas, vira um motor, sabe? O bilinguismo é uma mola propulsora de poliglotas, vamos dizer assim. E isso se explica na realidade, a gente consegue ver isso com muita clareza, assim, na realidade, porque normalmente a pessoa que é bilíngue, ela vai se tornando, ela vai aprendendo outras línguas. Para mim, da minha própria experiência mesmo, quando eu fui fazer a faculdade que eu falei para vocês no início que eu fiz espanhol, eu já falava inglês. Então, assim, o meu espanhol. E, assim, o espanhol desenvolveu muito rápido, sabe? A gente vê a realidade da Igreja Católica com esses padres aí, né? Os cardeais, que eles falam, sei lá, 12 línguas, 14 línguas. Como que esse fenômeno é possível? É porque, de fato, a língua estrangeira, a segunda língua, ela é uma rota, né, para as próximas. Ela vai tornar tudo muito mais fácil. E eu não sei como que isso acontece, mas que acontece, acontece. Nós temos que, professor, agora eu tomo a palavra, nós temos que pensar no seguinte, o homem, ele foi feito para a comunicação, não é? Então, essa coisa que a princípio parece mágica, na verdade é divina, não é? Deus criou o homem para a comunicação. Então, o homem é um ser de relação, né? Então, para que ele pudesse, de fato, viver, conviver com os seus semelhantes, né? Então Deus deu o dom da comunicação. Por isso que qualquer pessoa se exposta ao ambiente correto, não é? Com técnicas adequadas, pode aprender uma língua facilmente. E outra, né? Sem essa coisa de gramática, não é? É, Vamos favor. ensinar gramática, não sabe o que fazer, então vamos ensinar gramática. Não. Quando basta pensar no processo natural de aquisição da linguagem. Quando nós aprendemos a nossa língua materna, ninguém diz para nós o que era um verbo, um substantivo, uma conjunção. Ninguém diz para nós, olha, veja, esta é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, nada disso, né? Misericórdia. Nós aprendemos naturalmente pela simples exposição à língua, não é? Nós aprendemos aquela língua. Então, a língua, a segunda língua e a terceira língua e as que mais você tiver oportunidade de aprender, elas devem seguir é, o mesmo sistema, É digamos assim. Não é? A verdade. língua, ela se aprende naturalmente. Não é? Então, claro que num momento ou outro da aprendizagem você deseja que a criança aprenda a escrever, por exemplo, as palavras, não é? Mas se você não tiver condições, digamos que a situação não permita isso. Nem por isso a criança deixa de aprender uma segunda língua. Ela pode aprender a segunda língua simplesmente verbalizando, Aham. não é? E quem sabe numa situação adequada, propícia, ela
aprenda também o segundo estágio e um terceiro estágio, né, É, da língua, por exemplo, pôr as palavras por escrito no papel, né? pois é, É isso. exatamente. Isso é muito importante, assim. A gente sabe que as mães têm muito medo, né, professor, dessa questão do bilinguismo. Muitas perguntas que chegam aqui para a gente envolvem, por exemplo, a questão da confusão na hora da alfabetização, né? Então é importante a gente ressaltar isso que o senhor está dizendo. A escrita vai ter o seu momento, a gramática vai ter o seu momento. Então, assim, a gente precisa fazer isso de uma forma consciente, com estratégias inteligentes. Então, como que eu não vou confundir essa criança no momento da alfabetização? Porque a alfabetização exige da criança mesmo, exige, é uma etapa que a gente precisa dar atenção e cuidado. Mas a gente não pode subestimar essa criança, é o primeiro ponto, a criança é capaz, tá? De fazer essa. É impressionante, assim, porque o cérebro dela vai estar ativo no português e vai estar ativo na língua estrangeira, tá? Isso é normal, acontece em vários países do mundo, né? Nós temos aqui, a gente falou da África já, nós temos o Canadá, nós temos na Alemanha, por exemplo, o pessoal, para formar no ensino médio, eles precisam saber inglês e precisa, em alguns casos, até latim. Então, assim, é normal as pessoas crescerem bilíngue no mundo inteiro, isso é normal, tá? Então, olha só, o que que vai acontecer nessa fase em que a criança está sendo alfabetizada ali? 5, 6, 7 aninhos. O que que a gente precisa ter consciência? A gente vai aproveitar que ela está ocupadinha lá no português com a alfabetização, a gente vai deixar ela focada nisso lá, mas de cá no inglês, né, no meu caso do inglês, no caso do latim, no caso de outra língua estrangeira, a gente vai focar em ouvir e falar. Então, essa é a primeira estratégia que a gente vai usar, para não confundir essa criança. A gente deixa o texto escrito para depois. Quando ela tiver mais madura, quando ela já tiver alfabetizada, a gente insere a questão da escrita, que é também uma inversão que acontece muito, professor, no ensino de inglês nas escolas, né? É forçação para a criança escrever palavrinhas, forçação para a criança ler, para a criança aprender os fonecs pequenininha. Não existe necessidade disso, tá? A gente precisa focar naquilo que a criança tem em potência. O que que é a potência que ela tem? A capacidade de desenvolver o ouvidinho. Gente, sabe por que que isso é tão importante? Deixa eu contar para vocês por que que isso é tão maravilhoso, a gente investir e a criança ouvir e falar no primeiro ano, nos primeiros anos. Porque isso vai fazer dela um falante com um nível de domínio, sabe? De compreensão. Porque qual que é a maior demanda que os meus alunos adultos têm? Eles estudam anos, mas eles não entendem o que a pessoa fala com eles. Eles não conseguem. E quando eles entendem, eles não têm segurança para falar. Por quê? Porque dizem, estuda o inglês, estuda o idioma ao contrário. Parte da gramática, parte da estrutura, parte da escrita. E na hora que vai falar, não tem segurança. Porque foi a parte que menos treinou. Então, com as crianças, a gente vai inverter essa pirâmide. A gente vai colocar muito, muito para ela ouvir, a gente vai colocar muito para ela falar, muito para ela escutar, para ela entender. Esse ouvidinho vai estar treinado, né, professor? E ela vai ter segurança, porque uma pessoa que escuta bem, uma pessoa que escutou repetidas vezes, a tendência humana dela, divina, né, dada por Deus, é de tentar reproduzir aquilo tal e qual. Então, se ela está ouvindo o inglês correto, se ela está tendo contato com esse idioma, está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo, o que que ela vai fazer? Ela vai ser capaz de reproduzir aquilo tal e qual. Ela vai reproduzir exatamente o que ela ouviu. Então, ela vai dominar. Ela vai ser mestra na arte de ouvir e de falar, né, professor? Perfeito. É exatamente isso. Então, nós percebemos que no Brasil, se você compara o brasileiro com outras pessoas, né, de outras nacionalidades, você percebe que existe no Brasil uma dificuldade enorme de se aprender língua estrangeira. O brasileiro, ele tem essa insegurança, né? Em todos os lugares do Brasil, onde você vá, você nota isso, né? Por quê? Como você disse, o idioma é ensinado às avessas, né? Às avessas. Então, é preciso mudar modo é, como se expõe a língua estrangeira para os alunos, né? Aos alunos. Então, eu estou completamente de acordo com você. Então, numa primeira etapa, num primeiro momento, investir na habilidade de escuta, né? A criança
criança, o aluno, seja, que nós estamos falando mais da criança aqui hoje, não é? Então vamos nos concentrar nela. Expor a criança a um ambiente no qual aquela língua é falada o tempo todo, falada, falada, para que o cérebro da criança, não é, exerça essa plasticidade. Então a criança vai ouvindo, 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 e quanto mais ela escuta, mais ela vai assimilando tudo aquilo, o cérebro vai realmente organizando tudo aquilo, aqueles sons, não é? E daqui a pouco a criança já entende tudo o que é dito. Então é uma primeira preocupação. Depois, né, ou praticamente simultaneamente, fazer com que a criança também saiba devolver, né, para que ela saiba responder, para que ela saiba se comunicar verbalmente, não só escute, mas que também saiba reproduzir, como você disse. E escrever, essa deve ser a última das preocupações, na verdade. É importante, claro que é uma habilidade, não é? Mas Aham, neste momento não é a habilidade mais importante, essencial. Agora não, não é? Então é possível, essa coisa de que o bilinguismo confunde a criança é um mito, não é? Já está mais do que provado de que não confunde nada. Então é um mito que precisa ser superado também. Isso faz muitas vezes com que os pais não ensinam a criança nesse ambiente de bilinguismo, né? O que é ruim, porque nós também precisamos falar dos benefícios, né? Os benefícios do bilinguismo. Ser uma pessoa bilíngue, quer dizer, hoje sabe-se, né? Estima-se que mais da metade da população mundial seja bilíngue, né, ou multilíngue. aham, Então, quer dizer, não é uma realidade estranha, é de fato uma realidade, né? Visível. Então, na maioria dos países do mundo, fala-se mais de uma língua, né? Então, as pessoas acabam por uma necessidade humana, aprendendo mais de uma língua. Ou seja, verdade. é perfeitamente possível, né? E acredito que é do interesse de todos os pais também que seus filhos aprendam uma segunda, uma terceira língua, porque em termos de benefícios, né? Quando se fala mais de uma língua, imagine, é, você está exposto, você tem a possibilidade de interação com o maior número de pessoas Aham, ainda, não é? Então, este é um benefício, talvez o primeiro dele, né? Talvez o primeiro dos benefícios, é estar exposto a uma comunidade linguística ainda maior, que fala mais de uma língua, né? Duas, três ou mais línguas. Você também está exposto, você tem a possibilidade de mais acesso à literatura também. Não só a literatura da sua língua, né? Aquela que foi produzida na sua língua, mas línguas. E com isso, nós perdemos o seu som, professor. desculpe, Perdemos o seu som. Não sei o que que aconteceu. Essa última fala que o senhor falou não chegou aqui. mas vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora? Aham, Sim? foi só momentâneo. Eu dizia que um dos vícios é que você está exposto também a mais literatura, literatura produzida em outras línguas. E por que que isso é importante? Porque a língua, né, nós não falamos, a, a, a linguagem verbal, né, as línguas humanas, elas não são simples rótulos, né? Ah, como se diz isto Aham, naquela língua, né? verdade. Não é isso. A língua, ela expressa, antes de qualquer coisa, o que se passa no íntimo, né? Então, por exemplo, uma língua, ela é a expressão do pensamento. Quando se aprende uma língua estrangeira, você acaba também se expondo ou sendo exposto a um modo diferente de pensar, de raciocinar, de fazer conexões, É verdade. né? Então, aprender uma língua diferente te possibilita também um modo diferente de pensar. Você fica mais inteligente, porque você vai começar a pensar nas coisas é, por um outro viés, digamos assim, né? Por uma nova perspectiva. Então, veja só, este é um benefício muito importante, né? Para mim é muito importante, né? Então, você pode ter acesso a tudo isso. Sim. É uma grande riqueza mesmo, sabe? O senhor falando, eu tava lembrando de várias coisas. Eu devia estar com. Tô com papel e caneta, não, não tem nada aqui. Olha só a loucura. Tô acordando ainda, gente. Repara, não.
Mas assim, eu queria deixar um outro recado aqui também, professor. A questão dos medos, né? Os meus filhos crescem bilíngues e eles convivem com pessoas que não crescem bilíngues, né? E que inclusive têm esse pavor, né, horroroso de inglês é difícil, não sei o que, trauma, nananana. E aí, o que que acontece? Gente, existe uma preocupação, assim, a gente tem que entender, né? A gente tem que entender. Mas a gente precisa esclarecer, né? Qual que é a preocupação? Ai, mas não é muito difícil essa criança pequenininha escutando essas histórias em inglês, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes os meus filhos vão para casa dos parentes, né? E aí lá acontece de eles assistirem um filme ou outro, né? Eles assistem, aí os pequenininhos estão juntos, vão assistindo. Eu tenho criança desde de 10 meses de idade até 11 anos, né? E aí os menorzinhos, a de 4 e o de 2, né, vai fazer 3, às vezes eles estão lá sentados e eles acabam assistindo com as crianças as histórias em inglês. E aconteceu um fato muito curioso, né? Não vou citar nomes e nem quem, da pessoa falar, não, não quero os pequenininhos escutando as histórias em inglês, eles não vão entender nada, não vai adiantar nada, né? Então é um medo que as pessoas têm desse incômodo, porque às vezes ela não está ouvindo, não está entendendo nada do que está sendo dito ali, de pensar, meu Deus, né? Esse menino pequenininho de 3 anos escutando história em inglês desse jeito, o que que vai adiantar, né? Ou então, pior do que o que vai adiantar, é ruim para ele, né? É desconfortável para ele. Não deve ser feito isso com a criança dessa idade, tá? Então, a gente tem que lidar com essas coisas e a gente precisa falar delas, a gente precisa lançar luz sobre essas coisas. Gente, ó, uma criança pequenininha, ela é envolvida por boas histórias, independente da linguagem que essa história é contada. Para criança é indiferente, tá? A gente não precisa se assustar, a gente não precisa se intimidar, a gente não precisa pensar, tá? Que a criança vai sofrer, que ela vai passar por um processo traumático, porque ela está convivendo com uma língua estrangeira num filminho, numa história que ela está ouvindo ali, junto com os irmãos, no conforto do seu próprio lar, tá? Então, assim, não precisa pensar que a criança está com medo da história, que ela tá desconfortável, porque ela está ouvindo, não está entendendo nada. Gente, ela também está aprendendo português, né? Nessa idade, 2 aninhos, 3, 4, e ela não entende tudo que ela escuta de português, né? O meu filho de 11 anos, que é fluente em português, que fala português, que escreve em português, que lê em português, ontem mesmo ele aprendeu uma palavra nova, porque eu coloquei ali no meu quadro aqui, professor, o meu jeito janaínico, né, de escrever em inglês para as pessoas conseguirem falar, eu faço isso, sabe? Eu boto do jeitinho que se deve dizer a palavra. E aí eu escrevi ali, ó, requirement, né, que é uma palavra, requirement. Aí os meninos chegaram, o que é aquilo? Aí eu falei, lê do jeito que tá lá. Aí ele, requirement. Saiu, falaram, requirement. Olharam para mim, o que é requirement? Eu falei, requerimento. Aí o João Pedro, requerimento. Eu não conheço essa palavra nem em português. Então, aprender uma palavra nova aos 11 anos é perfeitamente normal, né? Se você conviver com o professor Ulisses aqui, maravilhoso, com esse vocabulário maravilhoso que ele tem, vocês vão aprender um monte de palavra nova em português. Adultos. Por quê? Porque a gente aprende linguagem, gente. A gente vai aprender português, inglês, latim, até o último dia que tiver ar nos nossos pulmões. Isso é normal. Essa é a nossa vida, tá bom? Então, não se preocupe, não se deixe intimidar e não se deixe levar por esse tipo de argumentação de pessoas que não sabem o que a gente está fazendo. Vai aparecer, pode aparecer. Pessoas vão questionar, nossa, mas seu filho tão pequeno, estudando língua estrangeira desse jeito, sabe? Não é ruim para ele? Então, respira, né, professor? Se o senhor quiser tecer comentários aqui sobre essa questão também. Eu só gostaria de dizer que, é, concordando com você, né, em tudo o que você disse, porque de fato nós estamos alinhados, nós pensamos da mesma forma nesse sentido, não há nenhum efeito colateral. O bilinguismo só traz benefícios, né? Então, é claro, nós temos que compreender os medos dos pais, né? Por conta dos mitos que existem. São mitos, né? Mitos no sentido de que são coisas que se dizem sem o devido conhecimento de causa, né?
Mas depois que esses mitos são resolvidos, né? Depois que as dúvidas são sanadas, os pais devem perceber que só há benefícios, né? Tudo que é novo, não é? Normalmente causa um certo incômodo. Então, o É, incômodo é causado mais nos pais do que nas crianças, para falar a verdade, né? é, As crianças têm uma capacidade de adaptação, de uma plasticidade, como eu dizia, plasticidade neural, sobretudo, né? Porque estamos falando de línguas enorme, né? Muito grande. Ou seja, a criança ela já vem assim de fábrica, né? Nós podemos dizer. Ela já vem com essa capacidade assim de fábrica. Basta que a criança seja exposta ao ambiente correto, né? Com as ferramentas adequadas, como eu já disse aqui. Então ela vai desenvolver, vai aprender uma nova língua naturalmente, com facilidade e sem nenhum trauma, né? Sem nenhum medo, sem nada disso. Então, nós podemos confiar, podemos acreditar, né? é, Agora, é claro que a participação dos pais em tudo é é importante, não é? É verdade. importante, então, que os pais providenciem é, esses ambientes, não é? Então, se você tem a possibilidade de expor o filho a uma comunidade falante daquela língua, então, por exemplo, aqui perto de casa tem uma paróquia de língua inglesa, né? Aqui em Santo Amaro. Muito legal isso. Então, porque tem uma escola americana aqui perto de casa, num bairro chamado Chácara Flora, né? É a Chapel School. A paróquia como que é o nome daquela paróquia? É, Our Lady Helper of Christians. Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, né? É uma paróquia de língua inglesa. Então, por exemplo, é um ambiente que você pode levar o seu filho, né, para que ele frequente, para que ele conheça as pessoas lá, para que ele vá então tecendo essa rede de comunicação, sabe? Então, se você tem possibilidade, Aham. exponha seu filho a esses ambientes, para que ele tenha a possibilidade de exercer, né, de praticar tudo isso que ele vai aprendendo, que ele vai assimilando e romper definitivamente com esses, vamos chamar de métodos que, na verdade, ensinam a língua estrangeira às avessas, como eu disse, É né? verdade. Então, é preciso valorizar aquilo que é mais importante num primeiro momento e deixar as coisas secundárias para um segundo momento, né? Não podemos inverter. E aí nós teremos bons resultados. Com relação ao espectro de vocabulário, essas coisas, o vocabulário você adquire basicamente com leitura, não é? É claro que quando você aprende uma língua nova, você aprende palavras que são mais utilizadas no cotidiano, palavras mais simples, palavras, não é? As palavras mais utilizadas mesmo. Você pega um corpus de palavras, você vai ver, essas são as palavras mais usadas, né? E conforme você vai também entrando mais na literatura daquela língua, que é importante, você vai adquirindo conhecimento de palavras mais complexas, palavras que são consideradas mais eruditas, né? Aham. E assim você aumenta ainda mais a sua capacidade de expressão verbal, É né? verdade. Não, e isso é tão lindo, né? Tão maravilhoso essa questão do pai, da mãe, da participação. Gente, assim, eu sei que vocês precisam entender isso em profundidade, né? Vocês são capazes de ajudar as crianças de vocês, tá? Aqui nesse perfil, professor, não sei se o senhor conhece o trabalho que a gente faz aqui no Home English Home, mas é bem oportuno a gente dizer, porque aqui a gente consegue ajudar vocês a promover esse ambiente de imersão no inglês, mesmo que você não saiba falar inglês, sabe? Então a gente desenvolveu o método natural de ensino aqui para crianças. Era um método natural também, né, que a gente usa aqui, que é através de histórias, de contextos, né, de frases inteiras do mais fácil para o mais difícil. Então, nesse perfil aqui, você encontra tudo que você precisa para fazer isso em inglês na sua casa, mesmo você não fala inglês. E é de forma muito tranquila, com músicas, com muita brincadeira, porque é aquilo que o professor falou no início, né? Que eu fiquei assim, com o coração cheio de alegria que ele falando, né? Você conhecer o seu indivíduo, conhecer quem você está ensinando, né? Por isso que a aula ela flui bem com criança quando a gente ama o nosso trabalho.
Então, você que é pai, você que é mãe, vocês têm uma vantagem absurda sobre nós, professores, porque você, mais do que ninguém, ama e conhece essa criança como ninguém. Então, você consegue promover isso aí na sua casa de forma simples, de forma natural. Inclusive, a gente está fazendo essa semana aqui, professor, várias lives, né? De aquecimento, porque no início de junho nós vamos ter a Semana do Inglês para Crianças. Então, se você não se inscreveu, corre para participar, porque vai ser muito bom. E a gente vai aprofundar nessas questões todas, né? De como eu, mãe, que não falo inglês, não sei, talvez até tenho trauma, Deus me livre de inglês, consigo promover isso dentro da minha casa. Então, é uma boa notícia, é algo que a gente precisa espalhar para as famílias, porque realmente é uma riqueza muito grande, né? Professor, nós já, assim, a gente pegou o nosso tempo e massacrou. Eu não sei como é que tá aí o senhor, porque eu, por mim, ficava Eu aqui o dia inteiro tenho, escutando o que o senhor tem a dizer, que é uma riqueza muito grande para nós. Mas eu tenho eu que também perguntar, porque às vezes gostaria. Gostaria, porque há muito o que se dizer sobre esse tema, né? Mas eu tenho aula logo mais, não sei nem que horas são agora. agora é quase 8h20, 8h23. Então eu ainda tenho algum tempo. Eu tenho uma turminha aqui às 9 horas, né? Então não posso deixar Perfeito. de encontrá-los, mas eu acho que ainda há algum tempo para nós, né? Eu acho que a gente pode ir caminhando aqui para o encerramento, então. Então, eu queria que o senhor falasse, assim, uma sugestão que o senhor dá, uma sugestão prática, né, para os pais que nos acompanham aqui, que agora estão cientes aqui dessas possibilidades todas, né? O que que eu, como pai, o que que eu, como mãe, às vezes aqui a maioria dos nossos pais que nos seguem não tem a menor noção de inglês, de latim, de nenhuma língua estrangeira, mas desejam iniciar essa jornada do bilinguismo, né, na família. O que que o senhor sugeriria? Um passo, né? O que que eu posso adotar a partir de hoje que vai ajudar os meus filhos a entender, a ter dar esse primeiro passinho em direção ao bilinguismo? O que que eu posso fazer, né? Os de inglês eu já vou dizer, se inscreva na jornada, né, na semana do inglês, que vocês vão saber o que fazer. Mas eu queria ouvir do senhor, o que que o senhor sugere mesmo para eles aqui que eles possam fazer a partir de hoje? Veja bem, esta é uma perspectiva pessoal, não é? Que eu vou dizer. Esta é uma realidade que nós encontramos no nosso país, muitas famílias, né? Eu diria que a maioria esmagadora delas, né? Não teve contato com língua estrangeira, não sabe falar uma língua estrangeira, então os pais, e por eles mesmos, isso não seria possível, não é? Claro, tirando aquela coisa que você acabou de dizer, mesmo não sabendo, e é verdade o que você disse, mesmo não conhecendo a língua estrangeira, você pode promover um ambiente para que o seu filho aprenda uma nova língua, né? Então é isso que nós vamos fazer. Por exemplo, nós podemos usar a tecnologia que está à nossa disposição, né? Mas em vez de você pôr o seu filho para aprender as palavras isoladamente, como nós dissemos, apresente ao seu filho a possibilidade de uma comunicação real. Então, se você vai apresentar ao seu filho a tecnologia, né, que nós temos que usar a tecnologia ao nosso favor, então coloque lá as crianças, né, crianças também, falando em língua estrangeira e mostre para a criança, né, ou pelo menos faça a criança perceber qual é o contexto geral daquela fala, o que, que as crianças estão fazendo. É importante que a criança conheça a situação, a gente chama de contexto situacional, né? Onde é que as crianças estão? Qual é o ambiente em que elas estão? Por exemplo, você põe o vídeo de uma criança ou de um grupo de crianças no parque. O que, que as crianças estão fazendo no parque? Brincando, né? Então, o seu filho vai ouvir o diálogo daquelas crianças, né? O que, que elas estão fazendo, qual é o tipo de interação que está acontecendo ali, né? Estão brincando, quais são os brinquedos que estão ali em volta, né? E o que elas dizem umas para as outras, Aham. para que o seu filho, de alguma forma, sinta-se parte daquela situação. Né? O mais importante aqui é que nós nos sintamos, né? Isso serve para nós também, né? O mais importante é que as crianças se sintam parte daquela situação, parte daquele contexto. Né? Se você puder criar essa ilusão, ilusão no bom sentido, que a criança de fato não está ali no parque com as crianças, mas ela se sente, né? Aham. Ela sente como se estivesse ali. É a primeira coisa, porque a gente chama também isso de imersão total, não é? É, Full immersion em inglês, né? aham. O que que é isso? Por que que pessoas que muitas vezes até tinham dificuldade com língua estrangeira, quando elas chegam num país novo,
elas acabam aprendendo a língua, porque elas se misturam com as pessoas. Elas constroem relação, né? Então, isso faz com que, né, por um mecanismo de sobrevivência mesmo, né, a pessoa acabe adquirindo uma nova língua. Então, essa é é, esta é a sugestão que eu deixo aqui para os pais, né? Então, vamos mudar o foco, né? Como é que se faz? Né? Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era garoto e não havia esses recursos como nós temos hoje, né? Então não tinha jeito. Eu tinha que usar livro. Então eu aprendi inglês também sozinho, nunca fiz curso nem nada. Depois que eu percebi que eu tinha conseguido me desenvolver bem, aí outras línguas também vieram mais facilmente. Mas era com livro, era com revista, essas coisas que são um pouco mais complicadas, não é? Porque exige de você uma concentração, uma compenetração muito maior, né? E exige também de você esse trabalho de relacionar as coisas de uma forma, digamos, mais atenta. Agora, a linguagem falada, né, oral, ela está por aí no ar. Então, o seu cérebro tem a capacidade de captar tudo isso, né? E ainda mais o das crianças. É mais fácil ainda quando você é criança, né? Então, nós temos que usar esse conhecimento, né, sabendo que a criança é capaz de expor a criança a situações nas quais a língua seja praticada ali de uma forma total. Então, Aham. esta é a sugestão. Né? Pode haver outras, e sem dúvida há muitos mecanismos e ferramentas diferentes, mas essa me parece também uma muito adequada. Sim, muito, muito. É muito importante fazer isso, gente. Então, anota esse passo aí. É o primeiro passo para vocês começarem hoje, uma rotina. Importante lembrar isso, o professor está dizendo. Não é para você fazer hoje e daqui a 10 dias de novo. Hoje e daqui a 5 dias. Ou fazer hoje por 2 horas e daí voltar 10 dias e fazer mais 2 horas. Não. Vamos lembrar, a gente precisa disso todos os dias, tá? Ninguém aqui aprendeu português só escutando uma vez por semana, né? A gente sempre está em contato, a gente sempre está imerso. Então, a gente precisa na nossa casa. Eu vou usar a palavra ruim aqui, mas é a que eu encontrei. A gente precisa forçar, né, esse contato das crianças com o inglês. A gente precisa estabelecer minimamente o tempo necessário. Então, se a criança tiver contato com a língua de forma metodológica, sistemática e suficiente, né, ou seja, com consistência e tempo, é inevitável, ela vai aprender essa língua. Não tem como acontecer outra coisa, né? Ela tá convivendo com aquilo ali, ela tá convivendo com aquilo ali, ela tá convivendo com aquilo ali, ela vai aprender. É inevitável, tá bom? Então vocês têm Só uma todas as coisa, ferramentas. professora, eu peço desculpas, Imagina. então, mas é uma coisa que eu não posso deixar de falar, né? Nós temos que pensar também, né, ter em mente que no nosso país o estudo, né, parece que é uma coisa que vem aí de décadas, né? É a prática do estudo, o envolvimento com a atividade intelectual não é É valorizado, verdade. né? Então, e outra, esses mitos que normalmente os pais conhecem, nós todos conhecemos em algum momento, nascem dessa visão deturpada que se tem do estudo, não é? Então, quando você põe a criança para ouvir uma língua estrangeira, isso é estudo, pode considerar como estudo. É, Tá? Então, outra coisa, né? Você está me xingando quando você escuta alguém falando com você numa língua estrangeira, né? Já vem aquela imaginação torpe, né? Estranha. Você está me xingando? Por que pensar que quando alguém está falando com você numa língua estrangeira, ela está te xingando, né? é Porque típico sempre brasileiro. pensaram mal. E então existem essas coisas entre nós brasileiros que impedem que a gente aprenda línguas estrangeiras, né? Existe uma resistência muito grande. Não vou conseguir. Não vamos aprender. É muito difícil, isso e aquilo. Essas coisas nós precisamos cortar também imediatamente e passar a construir uma visão diferente em relação às línguas estrangeiras, né? Então, era só isso que eu queria dizer. Não podia deixar de falar isso antes de ir embora. Não podia mesmo. Foi excelente. Isso dá outra live, né, professor? Já vamos. Fica Sim, a dica, fica aí a dica, tá? Pra gente fazer outras. podemos. Mas isso é verdade mesmo. Infelizmente, o pessoal tem chamado isso de mentalidade vira-lata, né? A gente brasileiro tem essa questão que a gente precisa levar mesmo o nosso nível cultural.
é urgente, as nossas crianças são capazes, nós temos competência para fazer isso e estamos fazendo, né, professor? Nós dois aqui, no nosso pequeno alcance, nós temos feito sim e deixado aí essas crianças mais inteligentes, mais capazes de se comunicar e de serem inseridos aí numa comunidade linguística muito poderosa, muito maior, tá bom? Então, pessoal, para a gente ir encerrando aqui, porque nós temos que deixar vocês irem também. Eu queria agradecer, professor, foi maravilhoso conversar com o senhor. Eu já sabia que ia ser muito bom, mas superou minhas expectativas, assim, para muito além. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela transformação que o senhor gera. Deus abençoe a sua vida e que o senhor alcance cada vez mais crianças, viu? Com esse coração imenso que o senhor tem, que seja aí, que frutifique muito, tá? Deus abençoe mesmo o trabalho do senhor. Seja bem-vindo. As portas da casa estão abertas a hora que o senhor quiser a gente bater um papo aí, a gente vai bater muito papo. Amém. Eu agradeço muito pelas palavras, muito gentis. Agradeço pela confiança no meu trabalho. De fato, é assim que eu me sinto mesmo. É alguém que está numa missão, não é? É um apostolado. Isso eu considero um apostolado. Educar as crianças, inserir as crianças na vida de uma forma responsável, não é? Sempre buscando levá-las ao temor de Deus, né? Ao amor ao próximo. Esta é a nossa missão. Agradeço muito por tudo isso que você disse. E claro que eu aceito o convite para conversas futuras. Estou aberto também a essa possibilidade. Vamos marcar novas conversas, novos encontros, né? E podem contar comigo para o que for necessário, ok? É Muito isso obrigado. aí. Desejo Obrigada. uma coisa a você, professor. Que sua família seja muito abençoada, que os meninos todos aí progridam bastante nos estudos, né? Que vocês sejam felizes na presença de Deus. Amém. Muito obrigada. E a cada um de vocês que acompanhou a gente aqui nessa conversa, deixa suas perguntas, deixa suas dúvidas também. Eu vou deixar a live salva aqui. Vocês vão poder comentar e perguntar. Sigam o professor Ulisses, tá? Não percam essa grande oportunidade de conhecer o trabalho dele. E é isso, pessoal. Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. E sempre tenho falado isso em todo canto. Rezem pelo Rio Grande do Sul. Faça sua doação. Ajude esse povo a se reconstruir. Nós somos um só coração. Então, que Deus abençoe aí a sua generosidade também. Vamos seguir cuidando deles, porque o momento está muito difícil, muito triste. Não vamos falar disso que a gente se estende muito, mas enfim, fica aqui o nosso abraço e o nosso pedido de ajuda também ao Rio Grande do Sul. Pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Fica com Deus e até a próxima. Até mais. Bom dia. Tchau.